Não, vamos dar início à escola. E nós, na semana passada, nós falamos, terminamos a parte que... Aqui. O caráter aprovado do cristão. Nós fizemos uma finalização na segunda parte. E hoje nós vamos entrar num assunto que, na verdade, está assim, todo ele está ligado um com o outro. Mas não porque eu quero, é sempre assim, é da parte de Deus mesmo. Não há uma preocupação, o que eu vou falar, Senhor Deus amado? E ontem eu recebi o que devia falar hoje para os irmãos, apenas lendo uma partezinha minúscula de um versículo. Que eu vou pedir aos irmãos para abrir em Deuteronômio, Números, o livro de Números, no capítulo 14. Números, capítulo 14. Nós vamos, o versículo 14, o capítulo 14 nós vamos ler, mas nós vamos primeiro, o capítulo 14, nós vamos ler, vamos começar do 1 e vamos até os 3, até o 3. Acharam? Diz assim, eu vou ler para os irmãos acompanharem, preste atenção. Então, todo mundo achou? Isso. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. O 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Eu quero que a Silvia leia após isso, após a palavra presa, até o final, do 3. Bem alto, Silvia. Até o final, após a palavra presa, eu li até presa. Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Então... levantou-se toda... Não. Após a palavra presa, do versículo 3. É o final do versículo. Versículo 3, 14, 3. Porque aqui não tem presa. Não. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças estejam por presa? Então, isso eu li. Aí agora você vai ler o... Espera só um minuto. Agora preste atenção nessa finalização. Vai, lê, Silvia. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha bem, eu quero que os irmãos... Esse é o título do estudo. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Ontem... eu simplesmente lendo apenas a palavra de forma não aleatória, mas assim, eu estava vendo uma situação, e quando eu fui ler um outro versículo em Números, essa parte estava grifada. Irmãos, e na hora eu entendi o que o Senhor deseja ensinar hoje. O título é um título que até assusta, porque é uma proposta, não é uma proposta? Não nos seríamos melhor voltar ao Egito? Então coloque essa pergunta na mente dos irmãos. Imagine você perguntando para você mesmo: será que não seria melhor eu voltar ao Egito, não? Ou talvez você ouvindo de uma pessoa influente: olha, eu acho melhor você voltar para o Egito. Esqueçam a palavra Egito, porque isso traz um pensamento assim, como se fosse assim: não, o Egito é proibido por Deus. E pensem dessa forma: não seria melhor eu voltar à minha posição anterior? Não seria melhor?
Essa frase, não seria melhor a gente voltar para o Egito? O povo, eles já tinham passado pelo Sinai, olha só, já tinham passado pelo Sinai, tinham caminhado até o deserto de Resbom ou Rezim, alguma coisa assim, e quando chegou ali, próximo a Cádiz Barneia, ali em Cádiz Barneia mesmo, que foi o que Cádiz Barneia, é o nome do local que aconteceu isso. O Senhor designou 12 espias para espiar a terra. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, alguns eruditos da Bíblia falam assim, todo mundo sabe isso, mas a maior parte das pessoas não compreende. Mandou 12 pessoas espiarem a terra, verem antecipadamente, entendam isso, comprovar de forma antecipada, na frente dos outros, do povo todo, de que era real o que ele prometeu. O que Deus prometeu com relação a uma terra? Eu vos enviarei a uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra próspera. E falou, pode ter terra próspera no deserto? Tinha. Era tão próspera que tinha... essa época que ele mandou espiar era a época das uvas. Olha que coisa interessante, a época das uvas. Então ele deu uma ordem assim, traga uma amostra da terra para o povo ver. A Bíblia diz que dois homens carregaram uma parreira inteira de uva, de tanta uva que tinha. Eles carregaram. E eles chegaram e se apresentaram para Moisés e falaram assim, realmente é verdade. Olha que coisa interessante, nós vamos ler isso depois. Realmente é verdade. Olha, alguém manda aí na frente, comprova o que eu estou falando para você. E a pessoa vai lá, caminha e olha, e é verdade mesmo. Rapaz, só coisa maravilhosa. Só coisa maravilhosa. E volta e comprova. E fala, é verdade. Isso aí é verdade. Mas é uma terra boa, mas cheia de gigantes. Terra que consome os homens. Essa palavra é bem interessante. Terra que traga a humanidade. Terra que absorve a vida. Terra perigosa. Aí, o povo todo esmoreceu e falou assim, poxa vida, a gente caminhou tanto e agora chegamos aqui e esse local não tem como possuir. Irmãos, eu quero chamar a atenção para essa situação do povo. Isso é totalmente uma figura futura daquilo que nós estamos vivendo hoje. Naquela época já era uma figura do futuro daqueles que dizem conhecer a Deus. Esse povo foi o primeiro braço forte do Senhor. Foi tirado de onde? Isso, do Egito. Atravessou que mar? Isso, Mar Vermelho, a pés enxutos, a Bíblia fala. Prosseguiram até o Sinai, presenciaram fogo e labareda do Sinai. Moisés permanece 40 dias e 40 noites lá, e o povo já tinha, de forma impaciente, falou assim, olha, tem muito tempo que esse Moisés foi para lá e nós não sabemos o que aconteceu com ele. Vamos criar um bezerro de ouro. Já começaram pecando aí. O Moisés desce, o Senhor pune o povo, uma boa parte morre, e Deus perdoa o pecado e eles continuam andando. E o Senhor falou assim, eu vos meterei, essa palavra que está no original, eu vos introduzirei, no original diz assim, eu vos meterei nessa terra. E vocês vão ver que a minha promessa, que eu não fiz a vocês, que ele tinha feito para quem? Não. A promessa. Então era o quê? Abraão, Isaac, Jacó, o que do povo? Patriarcas, os pais. Eu prometi a vossos pais. Então, quando Deus fala que eu prometi a vossos pais, você pode ver que nenhuma parte, dificilmente você vai ver, por mais que a tradução seja simplificada, você não vê ele fala assim, que eu prometi para vós. Ele tira o povo do Egito porque ele prometeu para Abraão, e prometeu para Isaac, e prometeu para Jacó. Fala assim, eu vou cumprir, eu velo pela minha palavra para cumprir. Vocês vão ficar 400 anos, mas eu vou tirar vocês disso. E para passar 400 anos no local, tem que ter começado bem. Ninguém vai para o local para sofrer.
Eles começaram bem no Egito, com José, mas veio um faraó que não conhecia José e acabou com a vida de todo mundo. Voltando para esse texto, assim que o povo soube que a terra tinha gigantes, irmãos, eram gigantes mesmo. Tem uns 5 títulos diferentes aqui na Bíblia dos gigantes. E eles falaram assim, pronto, agora tudo que foi prometido caiu por terra. Esqueceram. Traz para o dia de hoje, traz para você, coloca na sua mente, coloquei na nossa mente. É justamente o que acontece. Você se alegra com a proposta, nós nos alegramos e vou caminhar mais a primeira. Lembra do que lembra na semana passada? Do semeador? A semente que caiu nos pedregais? Nossa, raiz imediata. Por quê? Porque eu quero prosperar. Eu quero que Deus seja comigo. No entanto, ao aparecer as primeiras dificuldades por causa do caminho, se afastam, apostatam. E esse povo teve a audácia de falar assim, vou repetir. Olha só, os irmãos sabem o que é um pretexto, não sabe? Eles utilizam a situação para poder justificar... Não. Você aproveita algo que está acontecendo para justificar uma atitude. Então, olha só. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Versículo 3. Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças, sejam por presa. Não seria melhor nós voltarmos ao Egito? Irmãos, para melhor entendimento, abre em Hebreus. Vamos entender melhor isso, vamos com calma, não são tantos versículos, mas vamos entender. Hebreus capítulo 12. Vamos falar de uma pessoa para que você comece a se preparar para entender isso. Porque é muito fácil falar assim, não, o povo murmurou e Deus puniu. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Se você entender, você vai temer por sua vida. Se eu entendo, eu vou temer a Deus. O que acontece é que nós não temos um pingo de temor a Deus. Cumprimos as nossas obrigações, entre aspas, achando que Deus terá uma paciência enorme conosco. Que nós somos tão importantes para Ele que Ele não pode nos perder. Hebreus 12. Está aqui. 12. Vamos ler o versículo... Não. Hein? Não. 12, versículo... Joyce, lê para mim o 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Lembra o que aconteceu? Lá, vai comparando. Todo mundo chegou a uma decisão unânime. Melhor voltar, é melhor voltar, quer dizer, não uma decisão, mas uma proposta. É melhor voltar para o Egito. Gente, que coisa maligna. É melhor voltar para a situação anterior. Continua, Joyce. O 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Isso, olha só. Essa parte eu quero que os irmãos entendam. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que depois, talvez, se der tempo, a gente vai comentar isso. Que por um momento de fome, olha só, por um instante que ele se viu com fome, ele devia estar acostumado a cozinhar imediatamente a sua caça e a comer. Um momento que deu fome, ele olhou para a primogenitura e a desprezou. Mas a primogenitura ainda não era a bênção. Compara a primogenitura como a promessa. Eu vos colocarei numa terra. Então compara. A primogenitura ainda não era a bênção. Porque alguém pode deixar de ser primogênito? Você tem como voltar no tempo e fazer com que o mais novo nasça primeiro? Não, você é o primogênito. Mas ele desprezou. Esse título, só isso que você quer? Pode ficar para você. Pode ficar para você, porque de que me serve a primogenitura se morro de quê? De fome? Se morro de fome, de que me serve o céu se passo aqui momentos muito ruins? Será que Deus está vendo isso? De que me serve as bênçãos que eu me alegro de manhã de ler, se durante o dia eu murmuro o tempo todo, eu reclamo? Como falar isso? De que me serve eu ter me alegrado com Deus esses anos todos, se agora, nesse momento,
A minha família está toda destroçada. Nós sempre vamos jogar a culpa no Criador. E olha que ninguém escapa do juízo dele. Então ele está avisando, ninguém seja fornicador profano como Esaú, que por um momento de impaciência, aquele momento decisivo, olha, ele devia ser assim, arrogante, sabe, caçador forte, parrudo, e isso foi se amontoando na vida dele, foi se amontoando até o momento do dia que ele se viu com fome. E o irmão tinha preparado a comida e ele olhou assim, é isso que eu quero. Me dá essa comida que eu morro de fome. Me dá seu direito de primogenitura. Me vende. Ele falou, vende. Pior ainda. Miguel, é como chegar para você, me vende a sua situação com Deus, Miguel. Eu vendo. Para que me serve a minha situação com Deus? Não tem me feito bem nenhum. Irmãos, quantas vezes o Senhor acha isso lá no fundo do nosso coração? Mas nós temos medo de expressar com a boca. Então vocês lembram do significado de murmuração? No grego é desprazer secreto não revelado. Olha bem, desprazer, eu tenho desprazer dentro de mim, mas eu não revelo para ninguém. E eu acho que Deus nunca vai descobrir. Então ninguém seja encontrado. É porque por um manjar, ou seja, um repasto, alguns falam repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Agora, vai para Judas 1, quer dizer, Judas não tem capítulo, mas eu falo 1 porque é um capítulo só. Judas, no capítulo 1, versículo 5. Vocês vão começar agora, olha, lembre-se, ninguém seja como Esaú, que no momento de arrogância e dando luz à impaciência, e a impaciência no coração justificável para ele, porque ele fala, de que me vale? De que me vale? Vendeu o direito de primogenitura, ou seja, o direito de participar do grupo de pessoas que ouviram isso aqui, que ouviram isso. Eu vos enviarei e vos colocarei numa terra que emana leite e mel. Agora pega pra gente. O que foi prometido para nós? Irmos para uma terra aqui nessa terra? Não! Foi feita uma proposta para o Miguel, para mim, para todos nós, de que se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão conseguir tudo que vocês precisam para esse caminho. Vocês vão me pedir tudo que tem a ver com o caminho e eu vos concederei. Vocês vão se sentir assim, Senhor, eu preciso de forças e eu darei a vocês. Contanto que vocês permaneçam naquilo que foi proposto para vocês. É uma proposta. É uma proposta. Tudo bem. Lê para mim, por favor, o Silvia. Lê o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha, simples assim. Eu quero lembrar uma coisa, é como se estivesse falando assim, Jerônimo. É como se estivesse falando para mim, Jerônimo, eu quero te lembrar uma coisa que você já sabe. Que havendo Deus tirado, se tirou o povo todo, a proposta foi para quem? Se tirou o povo todo do Egito, salvou o povo todo, ainda salvou até mais alguns. Então, foi feita uma proposta coletiva. Coletiva, a igreja é assim. A igreja que eu digo, a igreja que nós falamos, é a igreja. Deus sabe quem é a igreja dele. É feita uma proposta. Daí vem o versículo que ninguém entende. Muitos são o quê? Mas no final, poucos são o quê? Como é que você entende isso? Eu chamei um monte de gente. Mas no final, eu escolhi. O que dá a entender? Muitos são chamados, mas poucos são os que vão herdar. Por quê? Porque não envolve somente sair com o coletivo, Miguel. Não envolve sair. Foi feita a promessa para mim. E as pessoas estão pregando isso hoje. Você é filho da promessa. Você pode... Na semana passada eu comentei isso. No início para os irmãos. Não brinquem com a alma, não brinquemos com a nossa alma, porque o Senhor não terá essa famosa paciência conosco. Porque nós professamos que o conhecemos.
E se brincamos com a nossa alma, já não há mais sacrifício para os nossos pecados. Porque simplesmente nós crucificamos a Cristo de novo. E crucificamos novamente. E não somente crucificamos, como o expomos ao vitupério, a vergonha, a ignomínia. Sabe? A vergonha pública. A pior coisa que tem é o pecado que expõe a sua fé publicamente como abandonada. Esse é o pior pecado que tem. A Bíblia chama de apostasia, ou seja, eu declaro, o mundo vê publicamente em mim que eu já não quero mais. Sabe? Então, fica aquela visão assim de, ainda temos o título, não é isso? Ainda temos, quando a pessoa encontra a gente, ninguém pode tirar, a nossa carteirinha está vencida, já venceu há muito tempo, mas nós mostramos a carteirinha, nós somos cristãos, mas já deixamos de crer e já abandonamos o Senhor por um prato de comida há muito tempo. Então somos chamados por causa disso de quê? Que Isaú foi chamado. Ninguém seja o quê? E o quê? Devasso. Totalmente sem vergonha. Totalmente assim, é como se ele se mostrasse nu. Eu não me importo ficar nu, não. Eu não me importo mais nada. Tudo que eu quero é satisfazer a minha carne. E porque eu tenho o direito de primogenitura. Nós vamos voltar lá para o deserto. Vamos voltar, continuando. Isso são só as emendas para os irmãos entenderem. Volto para Números. Capítulo 14, de novo. Deixa então sempre marcadinho que de vez em quando a gente vai sair e vai voltar para Números. Versículo 29. Miguel, você pode ler para a gente? Espera só um minutinho. Achou? Está aí? Podemos ler? Lê para a gente, Miguel. O versículo 29. Só o 29? Só o 29. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Olha só. Nesse deserto, não era o caminho deles? Preste atenção. A proposta dada por Deus não tinha a ver com o deserto, não tinha que passar pelo deserto. Neste caminho, Jó, é como se passa assim, é assustador. Nesse caminho, o cadáver teu, o meu cadáver vai cair nesse caminho. Porquanto vocês não creram e murmuraram. Lembra do que vocês leram agora em Judas? Havendo Deus tirado um povo do Egito, depois destruiu quem? Os que não quê? Os que não creram. Então entenda bem, olha, porque vocês não creram, gente, eles tinham tudo na mão. A Bíblia fala que Josué e Caleb rasgaram as vestes. Josué, alguns historiadores dizem que deveria ter mais ou menos, Josué e Caleb deveria ter mais ou menos entre 25 e outro 30 anos no máximo. Eram jovens, rasgaram as vestes, eles foram. Josué da tribo de Efraim, Caleb da tribo de Judá. Josué se chamava Oséias, olha só, Oséias, que é salvação. O Moisés, quando viu que ele ia, olha que coisa maravilhosa, botou o J de Javé, que pra gente é J, mas a letra hebraica é outra. Botou e se tornou Josué. O nome de Oséias se pronuncia tipo assim, Oshua, que é salvação. Aí virou Yoshua. Sabe? Então, olha bem, já estava vendo nele o sentido, sabe, o olhar dele, ele quer a terra, ele deseja a terra. Então, rasgaram as suas vestes e simplesmente murmuraram contra Deus e Deus lançou uma maldição. Olha, enquanto não caiu o último cadáver de vocês no deserto, não vão entrar na terra. Ué, mas espera aí. Então, a geração toda morreu. 38 anos após isso. Na verdade, no total foram 40, mas ele cita, tem muitas partes que falam 38 com relação à decisão. 38 anos, até que caiu o último. E quando caiu o último, sabia que Deus falou para Moisés? Eis que agora já é passada a geração dos murmuradores. Prepara o povo para entrar na terra. Sabe quem herdou a terra?
Quem entrou na terra? Volta um pouquinho. Quem é que eles queriam proteger? Olha só, no 14:3, lê. 14. As mulheres, crianças, e justamente quem entrou foram as crianças. E talvez até muitas mulheres, porque a murmuração veio dos maiorais, de 20 anos para cima, principalmente dos homens. Olha bem, quem eles queriam proteger dizendo com pretexto, às vezes a gente joga pretexto, somos disciplinados pelo Senhor, somos corrigidos por uma pessoa com direção de Deus, e nós falamos assim, eu não tenho como fazer isso não. Pretexto, tipo assim, Deus há de compreender isso, porque eu não posso. Aí depois no final, houve assim, então por que você murmurou? Porque você duvidou? Porque você colocou seus problemas dizendo, eu não tenho como fazer isso, Deus está me pedindo uma coisa além das minhas forças por causa dos meus filhos e por causa das mulheres. Ele simplesmente amaldiçoou aquele povo e falou assim, olha, essa frase é terrível, vocês vão cair neste deserto. Irmãos, eu peguei o mapa ontem, fiz questão de ver um mapa muito antigo que tem lá no programa antigo, ainda da época do Windows XP. Eles rodaram 40 anos sabendo que estavam rodando. Eles atravessaram a montanha, eles deram volta todo o caminho. Eles 40 anos estavam dando volta? Dando volta, olha só. Dali, da onde eles foram amaldiçoados, sabe quantos dias eram até a Terra Prometida? 1 semana. Não, o Senhor dava ordem, agora volta para cá. Agora vai, passa de novo. Eles rodaram o tempo todo, passavam diversas vezes pelo mesmo local. Sabe, Deus enviava eles para um caminho mais longo. 40 anos e sabe aonde eles foram perdoados depois que morreu todo mundo? No próprio local que murmuraram, Cádiz Barneia. Voltaram para Cádiz Barneia, ali o Senhor foi pronto. Caiu o último. E eu quero que os irmãos entendam isso. Olha, muitas vezes foi proposta para a gente. Nós estamos achando longe. E o que é que foi estudado na semana passada, que serve como ferramenta entre a tribulação, ou seja, o desespero que o povo via, e isso, a ferramenta, a paciência, a tribulação e a aprovação de Deus. A aprovação, esse povo agora está aprovado. O caráter é aprovado por Deus. Agora eu conheço vocês. Eu sei que vocês confiam em mim. A paciência. E a paciência faltou àquele povo. Aliás, eu acho que paciência não era uma virtude daquele povo, não. Talvez eles, no Egito, eles tenham aprendido isso, que se eles esperneassem, eles conseguiriam. Olha, quando eles foram amaldiçoados, preste atenção, irmãos. Aqui no capítulo 14, quando eles foram amaldiçoados, olha bem o que aconteceu com ele. Miguel, vamos supor, tu já pensou usar você como exemplo. Você recebe uma palavra de Deus assim, Miguel, você vai cair nesse deserto. Então, enquanto você está andando no deserto, você fica vendo o quê? Esperando o dia em que seu cadáver vai cair ali, não é isso? E grave essa maravilha. Quando caiu o último, eles estavam em Cádiz Barneia, onde tudo começou. Não estou dizendo que marcou, caiu o último agora, foi fulano de tal, não. Deus falou assim, pronto, este já é passado essa geração. Agora prepara o povo. E no próprio local. Foram caindo no deserto, como você morre. 40 anos, enquanto não caiu o último, é que Deus matou, enquanto não caiu o último cadáver. Ele não fez o povo. E outra coisa, ele vai falar dos filhos, hein? Quantas vezes a nossa vida impenitente traz problema para os nossos filhos, para a nossa família. Os irmãos vão ver o que foi dito. Olha, lê para mim, ô Silvia, o capítulo 14. Deixa eu ver aqui o versículo, para a gente não ler tudo. Aqui. O versículo, o 40, lê para mim o 40 do capítulo 14. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Sabe o que eles tentaram fazer, Miguel?
Eles tentaram fazer assim. Não, não era para entrar na terra? Olha, vocês entenderam aí? Não, vamos entrar agora. Nem era isso para fazer. Eles tinham apenas que crer. Falei assim, não, então para fugir da praga, para fugir da maldição, vamos agora. Se armaram o povo de murmurador, se armou, e Moisés tranquilamente falou assim, olha, o versículo 42, lê, Silvia. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Então, o versículo 44. Daí mesmo, só pulou um. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Continua. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Entendeu? Não é assim? Quando você vê que tua vida está sentenciada, e isso existe, irmão, olha, vocês vão ver como ensinam. Como os desprezadores de Deus são incentivados por falsos guias. Os irmãos vão ver. Como eles são incentivados. Não, olha, não vai acontecer nada não. Eles queriam escapar dessa maldição. E falaram assim, se eu obedecer agora, tá desobedecendo de novo, porque o Senhor falou assim, já era, não tem mais volta. Não tem. Então, alguém fala assim, mas isso foi nem fala antigo, fala velho, né? Isso foi no Velho Testamento. Isso é coisa da lei. Sabe? Já foi muito arcaica. Não, arcaica. Entenda bem. Sem isso, não há Jesus Cristo. Vocês entendem? Sem essa situação toda, não há o perdão e a remissão dos pecados. Por quê? Porque o Senhor já fez com o povo aquilo que no futuro faria conosco. Nos propor um caminho. E na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, salvou as nossas almas. Isaías fala assim, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre mim. É isso que diz? Sobre ele. E sobre as suas pisaduras. Fomos sarados, as suas feridas. Ele nos sarou. O castigo que nos traz a paz, que traz paz com Deus, estava sobre ele. Ele levou tudo. E continuando, olha. Os desprezadores, eles têm oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Volta um pouquinho e lê no 13 o versículo 27. Pode ler, Joyce, por favor. Espera aí. Pode ler? Vai, lê o 27, o 13 e 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mostrou, olha bem, essas pessoas murmuraram, confirmaram isso, confirmaram. Realmente, é verdade. Deus salva, sim, Deus salva, o Senhor salva. Então, por que a tua vida, você está fora dele? Não, irmão, tem que ver que é muito subjetivo isso. A salvação é uma coisa relativa. Sabe, a salvação é uma situação totalmente individual e misturam palavras e vão falando para, no final, o significado ser, eu não quero mais. Olha, eu vou contar uma coisa para os irmãos. Eu tive um amigo chamado Marcos, há muitos anos, e ele tinha uma vida muito dissoluta. E ele encontrou, antes de mim, ele encontrou a salvação em Cristo. E aquele homem, o semblante mudou. A sua vida mudou. Era uma pessoa totalmente voltada à marginalização. E ele se quebrantou de uma tal maneira, irmão, que eu via no olhar dele uma contrição diante de Deus. E ele falava assim, olha, ai de mim se não for o Senhor. Mas os anos se passaram e eu vi aquele homem, aquele amigo de infância, já era um homem, se voltar totalmente à vida que ele foi tirado. Sem mais nem menos. E quando eu perguntava para ele, ele falava assim, estou tentando, mas
Sabe como é que é? Já se mostrava totalmente indiferente com relação à palavra. E um certo dia, na vida que ele estava levando, num bar, saiu uma briga entre duas pessoas e quem morreu foi ele. Eu confesso para os irmãos que eu me entristeci no meu coração. Eu não sei, não cabe a nós julgá-lo. Mas olha o caminho onde levou. Porque rejeitou. Porque no meio do caminho, essa força inicial, Miguel, sabe, essa situação de que eu vi, muitas vezes, dos seus amigos jovens que querem, sede na palavra. Lembre-se, a palavra logo na boca tem que gosto? Amargo. Não, na boca. Doce. Mas ela tem que ser o quê? Tem que descer e tem que ser digerida, não tem? E aqui, como é que diz que ela fica? Amarga. Então entenda bem, é colocada essa situação. A pessoa se maravilha com a palavra, mas ela não tem raiz. No meio do caminho ela vai parar. E isso não é um julgamento, isso é um fato. Sabe por quê? Porque a confiança dela está no braço, a confiança dela está no que ela aprende, a confiança dela está nos livros, a confiança dessa pessoa está na teologia, está até mesmo nos pastores, que incentivam o título que ela tem. Qual é o título? Quem despreza o Senhor é o quê? Vamos falar o verbo dessa mesma palavra. Ele é o quê? Se eu desprezo, eu sou... Desprezado. Não, um desprezador. Eu sou um desprezador. Desprezador. Eu tenho a função de desprezar. Eu tenho a capacidade de desprezar aquilo que é bom para mim. Sabe? E as pessoas incentivam. Os irmãos vão ver como incentivam. Como incentivam. Olha bem, você leu... Quem foi que leu o versículo? Então, leu o versículo 27, não é isso? Isso. Agora, olha só. Compara com... Você leu o número 13 e 27, né? Volta para Hebreus. Vai ficar assim, ó. A gente vai para Hebreus e Números. Então, deixa o dedinho em Números. E também em Hebreus. Capítulo 6. Lembra do famoso capítulo 6 de Hebreus? Que teve um estudo, né? Que deu origem a toda essa escola. O capítulo 6 de Hebreus. Vejam. Olha... Hebreus, capítulo 6. Aqui, vamos lá. 6. Versículo 4. Pode ler, Ciro. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha bem. O início do versículo do 4, porque é o quê? Impossível. Mas esse impossível não quer dizer que você nunca vai mudar, não. É pior. Lembra da profecia de Isaías? Os apóstolos perguntaram para Jesus, falaram assim, por que eles não entenderam a palavra do semeador? Porque Deus deu olhos para que não vejam, ouvidos para que não ouçam, e não entendam com o coração e se convertam. Então, Miguel, essas pessoas que Deus está falando aqui, são pessoas que foram deixadas à cegueira. Chegaram a um ponto tão grande da sua vida e foram avisadas. Olha, essas pessoas tiveram experiência, provaram o dom celestial, como os espias não voltaram da terra e não falaram que era verdade. Essas pessoas, os desprezadores, eles têm convicção. Eles sabem o que eles têm. Eles sabem, mas na verdade desprezam. Por quê? Porque com os prazeres do mundo, as fraquezas com relação às perseguições, a falta de paciência faz com que eles no final falem assim, mas não vale a pena não. Porque se você cai naquilo que você diz que foi liberto, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É isso que está escrito aqui, ó. Não sou eu que estou falando, é isso. E recaíram, ou seja, caíram novamente, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam. E vocês acham que o Filho de Deus vai ser crucificado inúmeras vezes? Não.
Não vai ser. Então vocês veem aqui, Hebreus falando, é impossível renová-los para arrependimento. Aí eu digo, e se algum deles, Deus tivesse visitado o arrependimento daquela geração no meio do caminho? Por que então que Deus não os perdoa? Olha, eu vi que eles se contristaram e eu vou desfazer o que eu falei que eu ia fazer, que eles não iam entrar. Por que isso não aconteceu? Porque eles não tiveram arrependimento. Isso. O povo, quando Deus deu a sentença, ele falou assim, somente dos espias que foram principalmente, somente 2 entrariam. Josué e Calebe. Porquanto me honraram diante da congregação. Aí eu digo, traz para o dia de hoje. Muitas vezes você não honra, eu não honro o Senhor, o caminho que foi proposto para mim, eu não honro Ele diante da congregação, diante dos homens, diante do mundo, diante do trabalho, diante das pessoas que não têm a Cristo. Eu não honro. Por quê? Porque eu vivo de uma forma como se fosse assim, eu até quero Deus, olha o desprezo, mas eu também quero isso aqui. Eu gosto disso. Eu gosto, não adianta, eu gosto dessa vida. Então, como é que eu faço para ter as duas coisas? Deus há de ser paciente comigo. Ou talvez, daqui a uns anos eu consiga demonstrar amor por Deus. Ou talvez, daqui a alguns anos eu consiga não mais gostar disso aí. Não mais gostar disso. Nós esquecemos que foi feita uma proposta, irmãos, olha, uma proposta. Todos aqui, e as pessoas que não estão aqui, e as pessoas que dizem conhecer a Cristo, foi feita uma proposta. Não foi, melhorarei a sua vida, não, salvarei a tua alma. Eis que hoje ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Moisés falou para o mesmo povo, depois, o mesmo povo. Escolhei, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e toda a sua geração. Toda a sua geração. Então, por que eu não vou temer? Por que eu não vou temer se eu vou continuar de pé? Por que eu não vou ter medo disso? Porque eu sou um ser humano. E sabe o que os desprezadores falam? Eles falam assim, Deus conhece as nossas fraquezas. Sim, por isso que eu serei condenado. Por isso que eu estou debaixo de uma ira. Porque essa fraqueza eu fiz o quê? Eu transformei a minha fraqueza numa circunstância. E se eu transformo em circunstância, eu posso ser o quê? Diante de Deus. Se eu transformo uma circunstância assim, eu fiz isso por causa da mulher que me deixa, eu não sei. Eu fiz isso por causa dessa situação, então eu sou o quê diante de Deus? Sou perdoável, não sou? Por quê? Eu sou fraco. E até isso os irmãos vão ver, que estamos chegando no final, olha só. Nós lemos o Hebreus, né? Hebreus 6, 4 e 5. Em Números, no capítulo 14, volta lá para Números, versículo 4, após eles falarem assim, no versículo 3, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Não foi isso que falaram? Olha bem, o versículo 4 que diz, Miguel, pode ler você aí mesmo, ler bem forte, o versículo 4, do capítulo 14. 4, lê. E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. A tua tradução é diferente, Joyce? Constituamos um capitão. Lê todo o versículo também que nem ele deu. Diziam uns aos outros, constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Por que diz isso? Por favor, parece simples, mas é a conclusão, isso conclui tudo. Hein? Eles queriam criar um novo... Uma nova pessoa que guiasse ele. Isso, então um novo o quê? Líder. Não, sim, mas você falou guiasse, né? Então, seguir. Isso! Novo guia. Pensa se não é isso que acontece. Olha, tomemos coragem de olhar para a nossa vida. Vê se não é isso que acontece. Eu já não aguento mais, eu não suporto mais essa doutrina. Então o que eu faço? Eu arrumo um guia, porque tem o título de guia, ele é aprovado pelos homens, ele é aprovado pela, entre aspas, igreja, então ele tem autoridade para me ensinar. E ele vai e me ensina o quê? Que eu posso... Isso. Ou seja, olha, na verdade, você não vai sofrer nada. Você vai enverdar o céu.
e curtirá as benesses dessa terra aqui, do mundo. Irmãos, olha só. Voltando, olha, se eles buscam novos guias, Deuteronômio 14, versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles não queriam ir sozinhos, não. Levantemos uma pessoa que nos garanta. Por quê? Qual era a função de Moisés? Qual era a função de Moisés para com o povo? Guiar o povo. Guiar. Moisés não servia para eles. Porque Moisés os enganou, segundo eles, os enganou. Você falou que a gente ia entrar numa terra. Entenda bem, o tempo todo Deus livrou eles do exército de Faraó. Olha bem, a gente vive, irmãos, sendo curado, salvo de uma situação ruim. Deus nos agracia, nos impede de cair no abismo e nós ainda assim desprezamos Ele. Desprezamos. Porque nós sempre olhamos o Senhor, que é bondoso e vive eternamente, como aquele Deus que tem a obrigação de compreender a sua própria criação. Compreender, mas lembre-se, havendo criado o homem, o criou o quê? Então criou de que forma? Igual a ele. Não, se é igual a ele, como é o homem então? Não, se é igual a ele, é o quê? Assim, é homem, tá ali. A sua imagem e semelhança. Então, se a imagem e semelhança de Deus foi criado com defeito? Perfeito. No entanto, o próprio homem fez o quê? Caiu. Esse homem perfeito é a personificação de Cristo. Ou seja, aquele que faz a vontade do Pai. Então, esse homem perfeito, caído, esse não tem direito à herança. Não tem direito. Esse homem deve ser jogado fora. E olha que houve várias purificações. Sodoma e Gomorra, o dilúvio, os hebreus no Egito. Então confirma o que Pedro fala. O juízo de Deus começa pela sua o quê? Casa. Pela sua casa. Tá ali, começa ali no meio da casa. E se começa pela casa dele, como é que vai subsistir o povo? Vamos continuar, estamos terminando. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Olha bem, levantemos um capitão para que nos guie de volta para o Egito. Ou seja, eles nem lembravam. Irmão, você sabe por que um cão vomita? Vocês sabem por quê? Volte e meia você vê o gato regurgita e joga pelo para fora. Mas na verdade um cão só vomita por um motivo. Não. Ele vomita igual o ser humano. Não é para jogar pelo para fora, não é para jogar. Ele vomita porque o quê? Isso. Então quando ele vomita, ele tem a mesma sensação do ser humano. Uma sensação de quê? Quando você vomitou, qual é a sensação que dá em você após o vômito? Alívio, não é isso? Então, se dá alívio, aquilo que saiu de você fazia o que com você? Isso, então, tá ali. Aquilo estava mal. Então você passa a ter por aquilo que saiu de você o quê? Enjoo, um nojo. Caramba, olha só. Isso estava me fazendo mal. Você vomitou. Aí você vai viver a sua vida e depois você volta ao próprio vômito. Já leram isso? O cão voltou ao seu próprio vômito. Ele se esqueceu que aquilo ali saiu dele, que estava passando mal, que ele jogou aquilo para fora, debaixo de muita dor e náuseas. Ele voltou para o vômito. Voltou para lá e lembrou. É como isso, o Egito. Você lembra do Egito. E você não lembra do mal que te fez. Você não lembra dos pecados que se vivia no Egito. Você não lembra da fornicação, da prostituição. Você não lembra que quantas vezes se você morresse naquele dia, você estaria condenado. Você não lembra da bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, como diz Romanos. Sabe? Você não lembra de nada, você apenas quer o quê? Voltar naquela hora, você quer voltar para qualquer coisa que seja melhor do que o caminho proposto. E qualquer coisa que é melhor do que o caminho proposto tem o nome de quê? Não, de lugar. Qual lugar? Qual lugar que eles queriam voltar? Egito! Isso, Egito. Essa palavra tinha que estar na mente das pessoas. Egito. Foi proibido o Egito. Deus proibiu, falou assim, olha, nem quero que vocês pensem. Quando nós somos resgatados do mundo, a gente conta para todo mundo. Deus salvou minha vida. Mas não tem fruto de novidade de vida. Não tem fruto de novidade. Ou seja, qual é a novidade de vida que você tem? Que eu não tinha esperança para a minha vida. Eu era um condenado, um maldito. E o Senhor
lavou a minha vida, me perdoou e me fez uma proposta. Prossiga, que eu estou te esperando lá na frente. Prossegue, direto. Então, continuando. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 em diante. Eu vou ler para os irmãos. Acompanhem comigo. Pode ler? Pode. Conjuro-te, pois, diante de Deus, Paulo falando para Timóteo, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou seja, vou agora pegar o conjuro-te. Conjuro-te, e o versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreende, exorte, usando de toda paciência e também doutrina. Porque, Timóteo, virá o quê? Em que o quê? Não sofrerão, não suportarão, não querem mais a sã doutrina. Eles até usaram no início, lembra? Participantes do Espírito Santo, sabe? Dos poderes vindouros, herdeiros em tese das promessas. A proposta foi feita para todos. Mas no final, essas pessoas não suportaram, não. É pesado demais para mim. Eu estou me privando de tudo. Olha, aqui, quem é que pode abrir a boca? Esse é retórico, tá, irmão? E que fala assim, eu lembro da minha situação quando eu estava no mundo. Eu lembro até agora da minha situação de ontem. Que não é boa diante de Deus. Pensa então na do mundo. Se você morresse naquela época, você estava condenado. O Senhor teve misericórdia de você e de mim. Estava condenado. Mas não. Ouvir a doutrina e o marasmo. Você que é o marasmo, irmãos? A ocupação com esse mundo é tão passageira que a gente se entedia. Vocês já sentiram cansaço e desconforto estomacal de ver, por exemplo, algo que você vê todo dia e você vê, caramba, isso não muda. É mesmíssima coisa, mas eu estou acostumado com isso, eu quero todo dia. Não muda, sabe? Me causa muitas vezes um desconforto. Uma certa vez eu jogando um jogo de videogame, a única vez que eu joguei na minha vida, no final eu estava sentindo náuseas, mas eu não queria parar, sabe? Náuseas. Eu pensei que era tanto 3D, e vai para lá e vai para cá, e eu queria descobrir os segredos daquele jogo, sabe? Porque eu tinha um alvo, então eu me sentindo mal, eu ficava tonto na frente do computador, mas eu queria continuar, porque eu queria saber aqueles mistérios, mas não os de Deus. Não, esse eu não quero. Então, continuando, Insto que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo o quê? Comichão. O que é comichão nos ouvidos? Por favor, isso tem que ser entendido. O que é comichão nos ouvidos? Porque foi o que aconteceu com os israelitas. Nós estamos cansados de ouvir o Senhor é a nossa bandeira, nós estamos cansados de ouvir o Senhor é o Senhor que nos sara, sabe? Nós estamos cansados de ouvir o Senhor é aquele que vos protege, nós estamos cansados de ver colunas de fogo. Olha só, irmão, nós estamos cansados de ver colunas de fogo e nuvem nos seguindo. Estamos cansados. Olha só, um evento sobrenatural, estamos cansados disso. Estamos cansados de saber que o Senhor tem protegido a nossa alma, estamos cansados. Aí o que eles vão fazer? Mas tendo uma coceira nos ouvidos, não é isso? Amontoarão para si o quê? Não é qualquer pessoa não, irmão. Não é não. Toda o quê, Miguel? Amontoarão para si o quê? Isso. Miguel, isso não dá a entender que você tem ainda a oportunidade de escolher quem você quer que te guie? Você aponta assim, olha, gostei de você. Você vai ser meu guia agora. Mas saiba de uma coisa, que até esse que vai te guiar de forma totalmente fantasiosa, amanhã depois vai ser trocado por outro menor ainda, mas melhor para você ouvir. Então olha só, eles falam, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme o que? As suas próprias cobiças. Então, do Miguel tá cobiça, né, Miguel? Então cobiça, desejo, aquilo que eu quero. Na verdade, esse desejo apareceu só agora? O que acontece com a coisa que está lá, mas não aparece ainda? Ela está, segundo a
eu não sei, talvez a biologia, ela está o quê? Pensa uma doença que já está há 10 anos atrás, mas só se manifesta 10 anos depois, Carlos. Ela está o quê dentro do corpo humano? Tem um nome para isso. Mas tem um nome para isso. O vírus está o quê? Mas sim, tudo isso. Mas eles usam a palavra incubado. Está incubado, ou seja, ele está ali. Uma hora ele se manifesta. Então isso quer dizer o quê? Que se está ali e não se manifesta ainda, quer dizer que aquele lavar regenerador de Cristo não foi perfeito. Não o lavado regenerador de Cristo, mas o seu posicionamento. O seu foi verbal, ou seja, saiu do Egito junto com o pessoal. Eu saí, mas foi um dos primeiros a gritar, sabe o quê? Quer ver um exemplo? Pega alguém que ensina. Se você não concorda mais com a palavra, você amontoa gente que diz assim, vamos falar mal de Moisés. Foi isso que eles fizeram, vamos falar mal. Você sabe o que quiseram fazer? Não quero voltar lá para Números, não. Você sabe o que eles quiseram fazer? Depois você vem. Apedrejar Josué e Caleb, pegarem pedras para jogar. Uma atitude que só se tinha permissão de fazer com relação ao quê? Só se pegava em pedras para jogar em alguém se alguém tivesse feito o quê? Com relação a quê? Não, com relação a quê? Isso, com relação a quê? A lei, isso aí. Pegarem pedras para atacar em Josué, porque Josué falou assim, o Senhor vai nos dar essa terra. Pegarem pedras e é diferente hoje? Não. Apedreja. Está falando para a gente que nós devemos largar esse mundo. Apedreja. Está falando para a gente que as nossas atitudes estão erradas e que nós devemos temer a Deus. Apedreja. Por quê? Porque esse líder que aparece é como se fosse Saulo. Eu garanto para vocês, se vocês apedrejarem ele é mais do que merecedor disso. A gente começa a ver defeito em Moisés. A gente começa a ver, autoridade demais em Moisés. Aí Deus tem que... Sabe o que aconteceu na hora que eles pegaram em pedra? A Bíblia fala que eu não preciso voltar. Depois os irmãos, é bom que os irmãos se interessarem, vão ler e vão aprender. A Bíblia fala que desceu a glória de Deus no meio deles, se separou e protegeu Josué e Caleb. E protegeu eles e falou assim, reúne a congregação, olha que coisa. Já viu aquela surra? Lembra da época de infância? Aquela surra que não acontece no dia, não? Hein? Já passaram por isso? Aquela surra que é prometida, não tem problema não, olha. Você vai tomar uma surra. A Bíblia diz que agora o Senhor descer e falou assim, reúne o povo em tal lugar que eu falarei com o povo. Ali já estava sentenciado. Vocês tentaram matar e apedrejar os que creram em mim. Então não só desprezaram, como ainda fizeram o quê? Vamos destruir aqueles que creem, porque a gente não vai ouvir mais nada. Voltando para 2 Timóteo. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. E com isso vai acontecer o quê? Lê, Miguel, versículo 4. 4. Não, versículo do capítulo 4, versículo 4. Virá o tempo que não poderão produzir pelo contrário, que gerarão mestres segundo a sua vida. Aí virou. Como que se impõe por ser Isso aí. Aquele comercial incômodo, eu não quero mais ouvir isso. Irmão, isso é real. Irmão, presta atenção. O primeiro sinal que dá de chance para você doer o teu corpo e se arrepender e pedir ao Senhor, opera o arrependimento no meu coração, porque isso também vem de Deus, ou seja, porque se Ele privar você do arrependimento, você não consegue mais. É a primeira coisa, você não consegue mais se guiar pela palavra, não consegue. Você pega a palavra, e você folheia, e você tenta, mas não vem porque você é punida por Deus. Todos nós somos punidos por Deus porque antes era uma graça que nós tínhamos. Nós conversamos isso, não conversamos, Jorge? É uma graça que nós tínhamos e nós desprezamos. Então Deus vai e tira isso. E quantos são poucos que conseguem falar assim, eu tenho misericórdia de mim, eu procedi loucamente. Mas olha, se volta para mim de novo. E não é, odeio essa frase, me dá uma chance, não existe isso. Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim e perdoa o meu pecado, porque procedi, agi loucamente com relação às coisas que o Senhor fez comigo, sabe? Eu olhei pro vômito e falei assim, o que é aquilo ali? É alguma coisa que saiu de mim, mas eu não sei se era ruim ou bom. Sabe? A gente luta hoje, irmãos. Perdemos, somos amaldiçoados, não vamos entrar no reino dos céus, eu estou usando como metáfora, porque nós
pronunciemos diante de Deus, vamos voltar para o Egito. A gente pode ser, no Egito a gente pode servir a Deus também. Faraó falou, pode servir a Deus, sério, mas aqui dentro do Egito. Aqui dentro do Egito, sirvam a Deus aqui. Continuando. O versículo 4. Não, 4. Repete o 4, Miguel, e lê o 5. Porque vai ter um conselho para Timóteo. Olha só, Timóteo liderava a igreja, Miguel. Liderava a igreja, era jovem. Sabia o que fazia com Timóteo? Timóteo era como se fosse você, Miguel, assim. 20 anos, novo, mas totalmente voltado para o que ele aprendeu e para o que foi prometido para ele. Então ele, tipo que pastoreava a igreja. Direcionava, guiava eles. Paulo escreve para Timóteo, olha, você tem uma coisa que já habitou na tua mãe Eunice, lembra disso? E na sua avó Lloyd. Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei para vocês que nosso desprezo a Deus causa um impacto naqueles que estão do nosso lado? Em contrapartida, também o nosso temor a Deus causa impacto às pessoas. Entenda bem, o nosso temor a Deus não é visível aos homens. Ele é sentido pelos homens. É sentido. Ele não fala para você, ele sabe que você teme a Deus. Que você jamais trocará o Senhor por nada do que eles oferecem. Então, continuando, Miguel, lê o 4 e emenda com o 5, que é o que o aconselhou para Timóteo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o ministério. Imagina assim, pensa em Timóteo como cada um de nós. Pensa em Timóteo como cada um de nós. Mas tu, Joyce, olha só, ser o que primeiro? Sóbrio. Sóbrio. Olha só, Joyce, aguça a tua visão. Seja sóbria. Vamos colocar cada um o próprio nome. Mas tu, Jerônimo, ser sóbrio. Em o quê? Quase tudo? Tudo. Em tudo, Agora vem a parte boa. Vamos lembrar do deserto, dos israelitas. Sofre o quê? Sofre. Olha só, quando fala sofre, enfrenta as aflições. Não tenta cortar caminho. Não tenta achar assim, isso não está certo não na minha vida. Isso não está certo. Sofre as aflições, porque se ele fala sofre as aflições, é porque elas o quê? Com relação a nós? Estão aí. Existem. Não tem como fugir delas. O próprio Jesus falou, sofre as aflições, não é isso? E continua levando pessoas para Cristo. Ou seja, no original é isso que está escrito. Cumpre a obra de um evangelista. Não deixa, porque essas aflições estão querendo parar você, que você olhe para o seu sofrimento, que você olhe para aquilo que você está passando pelo desprezo. As pessoas desprezavam muito Timóteo. Tanto que Paulo fala assim, não deixa ninguém desprezar a sua mocidade, ou seja, por você ser moço, achando que você não tem experiência. Aí, aqui, cumpre a obra de um evangelista. E no final, o último aí, do versículo 5. Cumpre a tua carreira, cumpre aquilo que foi proposto para vocês. Para vocês, cumpre. Então, finalizando. Os novos guias incentivam os desprezadores. Jeremias 23:17. Olha como é que tem incentivo dos novos guias. 23:17. Jeremias, esse é o penúltimo versículo. O capítulo 23 de Jeremias fala sobre falsos pastores, mas o 17 mostra uma outra situação com relação a isso. 23, versículo 17. De que eu falei que são chamadas as pessoas que desprezam a Deus e a sua proposta? São chamados de quê que eu falei? Desprezadores, não é isso? Olha só, lê, Joyce, versículo 17. Esses falsos guias, esses falsos mestres fazem o quê? Vai, lê. Dizem continuamente aos que me desprezam. Ué, peraí. Dizem, não fala para todo o povo, não. A quem que eles conseguem falar? Essa mensagem dele é falsa, só chega quem já despreza Deus. Dizem que me desprezam. Tem 2 pontos, não tem? Sim. Qual é a mensagem deles para as pessoas, os desprezadores? Vai, o ensino. O Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem,
não virá mal sobre vós. Pronto, vocês querem lutar contra isso? Nós vamos lutar ainda contra isso que está dizendo? Ensinam isso, olha, não vai vir, mas gera, nunca ouvi ninguém falar do púlpito isso, não precisa falar, literalmente não. Basta dizer assim, olha, tu és filho de Deus. Já reparou que, sabe, na igreja de hoje, parece que as pessoas são todas perfeitas. A câmera passa e você vê lágrimas, e lágrimas, e lágrimas, mas na verdade, irmãos, entenda bem, botando de lado qualquer sombra de julgamento, a Bíblia fala que Esaú tentou buscar a solução para ele com lágrimas. Ó, com lágrimas, sendo lágrimas. Mas as lágrimas não foram prova de quê? De arrependimento. Miguel, você pode chorar pela perda. E outra coisa, Esaú não chorou por causa da perda da primogenitura, não. Ele chorou por causa de quê? Opa, fala! Perda da bênção. A primogenitura era o caminho. Ainda bem que você lembrou. A primogenitura é como se fosse o caminho proposto. A bênção era o final. Agora ele não tinha mais. Ele chorou por causa disso. Eu perdi a bênção. Então pensa bem. Nós, eu, vocês, os irmãos. Se nós perdermos irmãos, tem gente que fala assim, não existe perder salvação. Você não vai perder o que você não tem. Sim, eu concordo com isso. Mas a Bíblia fala o tempo todo que você deve se manter constante. Constante. Então, olha só. Leu todo o versículo, Joyce? O 23, 17, não é isso? Os desprezadores. Eu li tudo, o versículo 17. E dizem, não virá mal sobre vós. Agora, para finalizar, Hebreus 6, 18. Por favor. Hebreus 6, 18. Conhecido muitos irmãos, mas infelizmente pouco compreendido. Pera, 6? Não, perdão, 12, 1, desculpe. 12, 1, 6, 18 e depois. 12, 1. Silvia, assim que você achar, lê pra gente, por favor. Acompanhe. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quantas situações são ditas para você aí? Ó, primeiro, nós somos rodeados de muitas testemunhas, não é isso? Deixemos primeiramente todo o quê? A tua tá peso? Então, quem tem embaraço? Peso, embaraço, tem alguém que tem diferente mais? Carga, na verdade, quando fala embaraço, é aquilo, a tua tradução tá peso, não tá, Miguel? É aquilo que faz com que você caminhe com dificuldade. Ó, deixemos todo o peso, não é isso? E o quê? Não é isso. Todo embaraço e o quê? Não, o pecado que tão de perto nos rodeia, não é isso? Deixemos essas duas coisas. Os pesos, aquilo que nos está impedindo, e todo pecado, porque pode não ser confundido com os pesos, olha só, que tão de perto nos rodeia, e façamos o quê? Corramos. Com o quê? Paciência. Com paciência, corramos. Quem é que pode correr com paciência? Entenda bem, eu estou dizendo a relação da palavra, ok? Corramos, ou seja, quando fala corramos, mantém o mesmo ímpeto e tenha paciência no decorrer do caminho. Então, na verdade, quem corre tem paciência. Quantas pessoas numa maratona estão vendo o futuro ganhador lá na frente e ele está muito atrás, mas já não terminou a corrida ainda. Então ele tem o quê? Uma coisa com ele. Se ele olha a pessoa que vai ganhar lá na frente, ele está bem distante, mas ele vê assim, a corrida não terminou, então ainda tem esperança. Capítulo 6, versículo 18. 6, 18. Capítulo 6, versículo 18. Para que, olha só, posso ler? Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter o quê? É assim, tá, Miguel? Final. Para tomar posse da esperança e continuar. Isso. Olha só, então, na verdade, esperança é proposta. Não é assim, não. Olha, eu tenho esperança. É uma proposta. Olha, você vai ter isso na tua vida. Toda vez que você estiver caminhando comigo, lembre-se, vai terminar, vai passar. Eu só tenho que aguentar, suportar um pouco mais. Sabe, suportar a influência do pecado, suportar o ataque, o assédio das coisas malignas, suportar, só tem que suportar um pouco mais de tempo. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Sabe? Então agora voltemos para o início. Lembremos, será que é melhor nós voltarmos para o Egito? Será que nós perdemos o sabor do vômito? Será que nós simplesmente olhamos a sujeira do nosso corpo como se não era tão sujeira assim, não? Meditem nisso, irmãos, olha, porque o Senhor realmente falou comigo fortemente ontem à noite. Talvez os irmãos tenham ficado assim, será que eu entendi isso? Não é questão de explicação, não. Será que eu entendi isso realmente? Eu vou aconselhar para os irmãos mais uma vez. Peçam a Deus para que revele isso para os irmãos, porque nós estamos caindo, a tendência das pessoas estão caindo cada dia mais, e estão achando que o Senhor vai continuar a mesmíssima coisa, porque Ele é imutável. Ele é imutável. A Bíblia fala que não devemos usar de quê? Da graça como desculpa para o quê? Romanos. Não usemos da graça para continuarmos no pecado. Ou seja, dizendo, então já que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, pecamos mais. Olha só que ironia. Pecamos mais, porque mais graça vai surgir. Não. A graça é a ferramenta dada para você trilhar com paciência, não é isso? Com aflição, a carreira que, segundo Hebreus 12:1, que nos está o quê? Proposta. Amém? Vamos orar para terminar.